Ok. E aí, pessoal, bom dia. Pouquinhos com câmera ligada, né? Eu fico me sentindo meio sozinho aqui às vezes de manhã. Oi, Tati. E aí, minha querida? Tudo certo aí? Que bom que você está aqui. É, Então vamos lá. Como que iremos começar a nossa semana, né? Nós estamos aqui no PDF na página 62 e no livro mesmo, Jorge. Que página que estamos? 52, Xia. No subtítulo dela. Qual? 52. 5.2. O subtítulo é Por que os resultados quânticos devem vir como uma surpresa, correto? Então 62 para quem está com o PDF e 5.2 para quem está com o livro físico. Mas antes assim de seguir aqui no estudo do livro, eu queria ver se alguém quer falar alguma coisa, se alguém sente de trazer alguma coisa, porque nós estamos aqui, tivemos esses dois eclipses, né? Aqui um eclipse da Lua e um eclipse do Sol. E aí o período entre esses dois eclipses, só a gente sabe como que cada um aí atravessou a sua história pessoal, né? Mas na verdade é coisa boa, né? Na verdade, esse eclipse ele está sugerindo que a gente solte alguns pequenos hábitos que a gente já sabe que não servem mais para nós, correto? E o que que isso tem a ver com o livro? Tudo. Porque se eu estou querendo quebrar o hábito de ser eu mesmo, o que que eu estou sendo convidado a soltar nesse momento? Né? Porque aqui nós estamos aprendendo que tudo aquilo que fazemos impacta no campo. Tudo aquilo que pensamos, que sentimos, impacta no campo. Então, determinados comportamentos que estamos praticando, né, há tanto tempo, eles estão influenciando. Eles estão criando a vida que eu estou vivendo hoje, né? Então, se você olhar assim objetivamente para sua vida hoje e você perceber que tem um ponto ou outro que você está insatisfeita, insatisfeito, por exemplo, aí você deve se perguntar assim: como foi que eu criei isso? Como foi que eu criei isso? Qual é o mau hábito? Eu não digo nem mal, né? Para a gente não ficar na dualidade de mal e bom. Tudo é bom, né? Tudo é fase. Mas qual é o hábito, né, que criou essa realidade para mim, mas que não, eu não necessariamente preciso criar novamente essa mesma realidade? Porque é interessante, né? É através da repetição mesmo. A gente vai repetindo ali um pouquinho por dia e vai plasmando, vai materializando a coisa na nossa vida. Então eu queria abrir essa conversa mais ou menos dentro dessa tônica. Qual é o hábito que a vida está me convidando mesmo a soltar e que está criando uma realidade que não está mais me satisfazendo? Porque até determinado momento, aquela realidade ela me satisfez. Ela satisfez as necessidades que eu tinha para evoluir naquele momento, né? Por exemplo, às vezes eu, sei lá, preciso.
fazer um movimento assim para. Eu acho que eu não vou nem dar exemplo, para não atrapalhar o seu trabalho, né? Tudo é tão sutil, né? Às vezes eu dou um exemplo que atrapalha o seu trabalho. Mas assim, qual que é, né, aquele jeitinho de fazer que criava um tipo de realidade que, pô, eu até gostava antes, até era confortável, mas que hoje em dia está me incomodando profundamente, sabe? E aí eu não sei fazer diferente, e aí eu continuo fazendo por hábito, mas sabendo que não está mais me suprindo, né? Mais me nutrindo. Mas é interessante, é importante a gente entender isso, né? Porque às vezes a gente pega esse hábito e a gente leva ele como se ele fosse uma coisa errada, né? E não é errado. Em determinado momento ele foi bom para mim, mas hoje já não está mais, porque eu estou precisando de outros aprendizados. Estou precisando de mudar a casa do jogo. E essa casa já. Mas enquanto eu não entendo qual é esse comportamento, eu continuo criando a mesma coisa, continuo repetindo, continuo sofrendo no mesmo lugar, entendeu? Então é muito importante agora, porque às vezes eu passo um eclipse, um fenômeno desse astrológico, assim, né? Eu passo um fenômeno desse meio perdido, assim, sabe? Meio perdido. Tipo, não sei nem o que aconteceu, né? Anotar a placa aí do caminhão e bola pra frente, né? O que eu estou chamando aqui, na verdade, é um pouco mais de consciência para aquilo que você está criando para você. Tudo bem, esse pode ser um hábito que a vida está me convidando a soltar. Tipo assim, tô indo, tipo, tô indo, o caminhão passou em cima de mim, tudo bem, vamos embora. Não, calma aí. Será que eu não posso trazer um novo hábito? O que que foi que aconteceu comigo? Deixa eu estudar, deixa eu refletir. Ah, então, esse hábito aqui que eu estou obstinadamente segurando, é ele que está me trazendo esse sofrimento que eu estou sentindo, certo? Então, vamos lá, Clarissa. Bom dia. Vou contribuir. Para mim, que a vida está me convidando a soltar é algo que está bem arraigado, assim, que eu acho que está no cerne do meu condicionamento mesmo, que é um padrão de ser forte e esforçada. Outros hábitos, assim, mais pontuais da rotina e tal, eu já transformei muita coisa, tá muito bom, assim, meu autocuidado e tal. Mas é uma coisa mais profunda, sabe? De achar que eu sempre tenho que dar conta das coisas, de achar que ficar descansando muito pode ser um problema, é um sentimento de precisar estar sempre em atividade produzindo alguma coisa, né? E eu cheguei num ponto que eu não quero realmente mais carregar isso, e eu sei que esse é um padrão que vem, além de eu carregar, vem também forte assim da hereditariedade, né? Meus pais são os dois muito hiperativos e os dois totalmente workaholic, assim, trabalham 7 dias a semana. Então, eu sei que vai ser uma quebra de padrão bem grande e envolve bastante autoobservação, assim. Pois é. Vamos pegar esse exemplo assim da Clarissa, né? Forte e dedicada. Quando ela assume esse comportamento dentro dela, né? O que que ela vai começar a criar na vida? Semi-consciente, né? Porque agora já está uma parte consciente, mas durante muito tempo foi inconsciente. Vai começar a criar situações onde ela vai precisar ser forte, ela vai precisar dar conta. Então, por exemplo, ela vai atrair relacionamentos onde as pessoas que ela atrai são pessoas que vão precisar que ela seja forte.
Ela vai atrair, às vezes, funcionários, colaboradores para a empresa dela que precisam que ela sempre seja forte. Ela vai atrair uma realidade onde ela é a pessoa forte. É um enredo. É como se fosse uma novela mesmo, e ela é a personagem principal, que é a pessoa forte da novela. Vocês estão entendendo? Mas quem está criando essa realidade? Estou usando o seu exemplo, mas serve para todos nós, tá, Clarissa? Tudo bem? Mas quem está criando essa realidade? Ela dentro dela mesma. Em algum momento, e claro que isso tem os seus motivos, né? Tem os medos que sustentam esse tipo de atitude. Porque talvez, se ela não for forte, tudo vai desmoronar. Mas perceba que é tudo uma estratégia da criança para ela ficar no foco da atenção, né? Na história que a gente conta para nós, a nossa criança é sempre o personagem principal da história, né? E a dificuldade que a gente tem de soltar esse hábito é porque a gente tem dificuldade, na verdade, de deixar de ser o personagem principal, né? Seja na tragédia, seja na alegria, tanto faz. Uma hora a gente vai precisar encarar esse comportamento. Por exemplo, uma hora a Clarissa vai ter que falar, cara, eu não dou conta disso aqui e ver o que acontece, sabe? Romper com o padrão. Aí na hora que ela for rompendo assim, vão começar a vir uns pensamentos de novo. Não, mas você não pode, você tem que ir, porque se você deixar de fazer, vai cair tudo. E que pensamentos são esses? É o pensamento da mesma criança. Eu preciso atravessar, eu preciso colocar em xeque essa crença. Eu preciso questioná-la. Tá fazendo sentido isso aqui que eu estou dizendo? Pode ver. A sua criança, a nossa criança, ela é sempre a personagem principal da história que a gente tem dentro da gente. Ou ela é a mais sofrida, a que tem a história mais difícil, ou ela é a mais especial, que é melhor do que as outras. Eu acho que a gente precisa começar a entender que história é essa e que enredo é esse que está sendo contado para nós, nós com a gente mesmo. Para a gente fugir da realidade, né, gente? Porque a realidade, assim, é difícil mesmo. Atualmente, assim, a realidade não tá simples, sabe? Mas alguém quer trazer? Então é muito importante isso. Isso é, isso está sendo criado, né, Clarissa? Está sendo criado há muito tempo para você. Aí você fala, aí você pode até falar assim, nossa, não tem jeito mesmo. Eu nunca vou conseguir me livrar disso, né? Por quê? Porque a gente vai atraindo as situações e exatamente as pessoas que vão encaixar dentro. Então, são pessoas que estão contando que histórias para ela que se aproximam da Clarissa, por exemplo. A chave é a fechadura. São pessoas que estão contando a história que elas são fracas e que elas precisam de alguém para. Aí elas vêm e encostam numa pessoa que está contando para ela que ela é forte. E eu não digo, e claro que a Clarissa tem a força dela, é forte, claro que ela tem, mas assim, mas também tem os seus momentos de vulnerabilidade, também tem os seus momentos que ela também precisa de um carinho, né? A diferença da máscara de forte para força verdadeira, é que a máscara de forte ela quer ser forte toda hora, sabe?
E ela tem um padrão de força que não é a força verdadeira. Porque se você. Quem é mais forte? Aquele que fica fingindo que é forte para todo mundo ou aquele que tem assim coragem de entrar na sua vulnerabilidade assim e ficar assim aberto assim? Quem é mais forte, né? É relativo. Quem tem coragem de entrar mesmo na sua vulnerabilidade assim, falar um não sei bem falado assim, esse é corajoso, corajosa, vai. Mas a máscara da forte, do forte, ela fica querendo ser forte toda hora, assim, sabe? Ela fica querendo mostrar pra todo mundo que é forte, que dá conta da vida e papapá. Isso é muito cansativo, né? Cansativo. Isso traz sofrimento, cria sofrimento. Então você fica vivendo num campo de sofrimento. Você vai criando sofrimento, porque daí você vai atraindo as pessoas que estão contando a história para elas de que elas são fracas, para que você. A vida, olha só, a vida, ela é maravilhosamente próspera. Ela vai sempre te dar aquilo que você pede para ela. Ela não julga. Se você está pedindo um monte de pessoa fraca para você ser o forte, ela vai te dar isso. Porque ela é abundante, ela te dá, simplesmente. É o dharma dela, é o propósito da vida é dar aquilo para você. Aí, por exemplo, se você, vamos fazer alguns exemplos. Se você é a vítima, quem que você vai atrair perto de você? A chave é a fechadura. Um agressor, uma agressora. E se você é uma agressora, um agressor, quem que você vai atrair para perto de você? Uma vítima para te irritar mais e para você ser mais agressiva, agressivo. Que um agressor não suporta uma vítima e uma vítima não suporta um agressor, mas eles se atraem. E aí, essa realidade, ela é criada dentro. Não adianta eu querer ir para fora, acusar fora a pessoa. Pô, essa pessoa está me agredindo. Eu tenho que ver dentro de mim qual é a vítima que gosta de apanhar e que precisa apanhar para poder, é, como que eu digo, plasmar o enredo que a pessoa está contando para ela mesma. E a vida vai dando, né? Ah, você quer um agressor? Toma. Você quer uma vítima? Toma. Você quer uma pessoa fraca para você ser a forte? Toma. Quer ver é, outra coisa que dá match? É um agressivo com indiferente. O agressivo vai lá e fica louco com o indiferente, o agressivo, e fica louco com o indiferente. E o indiferente fica lá falando que tá acima. Isso aí é o Hellis Mortal falando isso aqui pra mim. Olha, nossa, que vergonha, a pessoa dando barraco aqui na minha frente. Tudo máscara. Tudo criando realidades. A gente colapsando elétrons e criando a nossa vida. É uma viagem, né? É, o carente. O carente vai sempre encontrar quem? Um salvador. O carente você tá carente, fraquinho, que você não consegue, ai, não sei o que, vai encontrar sempre um salvador, que é aquele que tem que, tipo, salvar todo mundo, que aprendeu que ser bonzinho é o caminho. É uma doideira, né, gente? Vocês estão entendendo a doideira? E assim, tudo materializa, tudo. Aí, pensa na humanidade, o que está acontecendo. Por isso que a gente está materializando esse mundo do jeito que ele é, porque a gente está doente internamente. Olha, não julgue, viu? Não julgue. Você fica nessas polaridades, falar, porque aí o mundo, aí você vê uma pessoa sendo agressiva com a outra, com quem que a gente vai julgar? A gente vai julgar o agressivo. Mas olha, você não sabe metade da missa que está acontecendo ali, entendeu?
que aquela pessoa que está recebendo aquela agressividade, ela está pedindo e chamando aquilo, está materializando aquilo para ela. Porque em algum momento ela foi agredida, sim, né, durante a infância, e aquilo ficou plasmado no corpo emocional dela. Ela está materializando aquilo inconscientemente. Então, assim, o julgamento abre a porta da ilusão. Assim, observa, mas a gente não sabe de nada. A gente não sabe. Cada um está criando o seu universo particular, né? Você está criando o seu planeta. Você é um planeta específico. Você está criando a sua realidade, né? Eu sei que eu estou dando uma passada, assim, bem en passant, por esse mecanismo de criação, mas eu estou entrando um pouco na energia do estudo do patchwork, que nós vamos abrir em outubro já. Que a gente precisa conhecer o mecanismo, entendeu? A gente precisa entender como que eu funciono, para eu poder, né, ir me liberando disso. Às vezes, olha só, às vezes uma mãe chegou para a criança assim e falou quando era pequenininho, você tem que ser forte, você tem que, a vida é assim mesmo, você tem que carregar sua cruz, por exemplo. Meu, a pessoa vai o fim, a vida inteira dela carregando uma mala pesada, sendo que ela poderia soltar aquela mala, entendeu? Porque a verdade mesmo é que se você se solta no fluxo da vida, se você se solta mesmo e relaxa de verdade, a vida cuida de você, né? E aí você vai criar, e aí o que que você vai criar se você está entregue, e confiante, grato por a vida estar cuidando de você? Você vai criar mais disso, entendeu? Mas você precisa encontrar esse lugar dentro. Para isso, a gente precisa realmente fazer um trabalho de de perdão, no fim das contas, né? Quem mais quer dar algum exemplo aqui? Eu sinto A Ju que, Gorski. bom dia, eu sinto que dos padrões tem essa coisa, o que está mais vindo é esse medo do sucesso, né? E aí, quando eu vejo que eu estou indo para esse caminho, ela. Quando eu vejo que eu estou indo para esse caminho, me dá muita preguiça de investir naquilo. Então, é sempre muito esforço eu investir em coisas que eu sei que me nutrem. Isso me faz eu me esforçar muito, assim. É muito esforço e daí eu acabo desistindo, né? Então, eu escrevi durante esse eclipse, eu escrevi essas coisas que eu quero começar a fazer diariamente, né? Mas parece que não parece gostosinho, assim, né? Não parece fluido fazer isso. Parece que exige, eu sinto até nas costas, né? Parece que exige não, eu quero fazer isso por mim, sabe? Parece que exige um trabalho aí. Acho que é isso. Sim. Vocês sabem, assim, durante esses 15 anos, assim, de trabalho com esse tema, eu descobri uma coisa. Eu descobri que aonde tem prosperidade, não tem vítima. E aonde tem vítima, não tem prosperidade. É assim, são antagônicos, é quase assim, eles não ocupam o mesmo lugar. Você começa a prosperar quando você começa a deixar de se sentir uma vítima da vida, né? Porque tá enraizado isso na gente, né? Tá enraizado porque a gente realmente, sei lá, viveu coisas difíceis, né? A gente se viciou,
em ficar nesse lugar. E o próprio guia do Patchwork, ele fala na palestra 155, que é uma palestra que a gente passa aqui no, na Jornada 3, e que ele fala que a gente deu muita atenção no processo psicológico e cura, né, nos nossos processos de cura, a gente deu muita atenção para o que faltou, para a dor de ter faltado. Ele fala isso aqui na Terra, né? Desde que surgiram as linhas psicológicas, psicoterapêuticas, todas elas que vão nessa tendência, né? Elas deram atenção para aquilo que faltou, para aquilo que eu não recebi. Mas ele diz que a maior dor do ser humano não é a dor de não ter recebido aquilo que precisava. A maior dor do ser humano é de não conseguir dar o que tem para dar. Entendeu? E ele fala assim, ele é categórico, ele fala assim que a dor de você não conseguir dar o que você tem para dar, ela é infinitamente maior do que a dor de você não ter recebido aquele olhar, aquele carinho. Que tem que ser olhado, claro, mas a gente deu atenção excessiva para esse tipo de trabalho de cura, né? A sua cura ela acontece mesmo assim, ela completa quando você começa a dar o que você tem para dar. Mas não dá por máscara, porque você lá, sei lá, ouviu a oração de São Francisco e agora você tem que dar porque alguém ensinou que você tinha que, alguém falou que você tinha que dar, entendeu? Isso é máscara. Você dá porque você toma consciência, né, de que para o amor chegar no outro, ele tem que passar por você primeiro. É você experimentar mesmo é dando que se recebe, a satisfação de poder servir de um lugar consciente, não reclamando, né? Eu falo muito aqui no, nas mentorias assim, você assim, de repente você chega na cozinha assim, você vê aquela louça grandiosa, né? Aquela louça igual, porque aqui em casa as louças, qualquer café da manhã aqui é uma louça e tanto, né? Aí você olha assim, aí você fala, vou entrar ou não vou entrar, né? Você fica medindo aquela louça. A verdade mesmo é que se você entra com a consciência do serviço, é a melhor coisa que você vai poder fazer no seu dia. Agora, se você entra reclamando, achando que as pessoas estão abusando de você e que todo mundo é folgado, só você faz as coisas aqui na sua casa, aí você vai entrar no inferno. Você pode criar o céu ou o inferno com uma louça para você naquele momento. Então, né, assim, onde que está a nossa mente, né? Onde que a gente está alimentando? A gente está colocando a nossa atenção na abundância ou na falta? Você pode olhar para essa louça e falar: Meu Deus, quanta abundância, quanta oportunidade de eu servir, que é o único lugar onde eu estou seguro nessa vida. Você pode olhar essa louça e falar: Meu, tô ferrado, me deixaram sozinho aqui, esse bando de folgado. Você vai acabar rangendo dente dessa louça. Aí vai começar a doer as costas e vai pegar o pescoço. E aí você vai acabar, você vai ficar com aquilo. E agora, se você entra com a consciência do serviço, assim, você sai zero, sabe? Você sai assim, limpo, limpa. Percebam que são é, pontos de vista, né? Qual o ponto de vista que eu estou movimentando a minha força de vontade? Às vezes não vai dar. Às vezes não vai dar. Às vezes eu vou olhar a louça e vou ficar chulo da vida mesmo. E eu não consigo fazer diferente. Por quê? Porque talvez eu tenha memórias na minha vida de que as pessoas abusaram de mim mesmo. Aí eu vou ter que voltar para minha história e fazer um trabalho de cura.
Então, veja bem, essa escolha consciente, ela não dá para ser feita sem você fazer o seu trabalho de cura, né? Que é um trabalho de revisar a sua história, entender de onde vem determinados sentimentos, determinadas emoções, compreender, integrar, às vezes chorar o que não chorou, reclamar o que não reclamou, expressar, né, a sua insatisfação, sua mágoa, sua chateação pelo que você não expressou. Oi, Patrícia. E aí, Patrícia, tá melhor aí? Tá conseguindo se manter firme atravessando? Então, tô atravessando, mas bem intenso, né? Arrochado, né? Eu não posso negar que todos os dias eu penso em voltar. Não Sei, posso negar que isso até num sentido assim, não de eu ter feito o movimento errado, mas de que em algum momento eu fiz o movimento certo, eu vou, enfim, passar para o que eu preciso passar e vou voltar, sabe? Porque não dá sei, para negar a força que me moveu, né, a força final, assim, né, porque isso é um processo longo, mas aquele momento em que eu recebi uma força que disse, você vai nessa data embora, né, mas eu sei que não é por aí, mas ao mesmo tempo, assim, às vezes eu paro e choro, porque sei. às vezes é o que me resta, né, mas eu nem queria trazer sobre, eu posso até trazer mais sobre isso, mas eu queria trazer uma contribuição para essa questão é, que a Juliana trouxe, porque ontem eu fiz a transcrição da formação de terapeutas que o Baba deu no Monte Shasta, e Sei. uma pergunta foi qual a diferença entre viver fluir e a preguiça, né? E aí eu queria ler só uma partezinha aqui, como Tá, contribuição, né? tá. Assim, viver, fluir ou estar entregue ao fluxo, você não deixa de fazer aquilo que precisa ser feito. Você está manifestando a potência da vida que inclui a realização. Você tem o poder de realizar. A preguiça, você não consegue fazer aquilo que precisa ser feito. Existe quase, você sente como se tivessem correntes te segurando. Existe uma preguiça passiva, onde a pessoa muitas vezes não consegue se mover, e existe uma preguiça ativa, onde a pessoa às vezes é um workaholic, né? Ela só não faz aquilo que precisa ser feito. Então, vamos supor que a pessoa já se tornou consciente de que o que vai levar ela para o próximo estágio, eu vi muito a Ju aí, é ela escrever um projeto, ela trabalhar para colocar o propósito dela em movimento no mundo. E essa pessoa, ela gasta o tempo inteiro do dia dela fazendo um monte de coisa, menos aquilo que precisa ser feito, né? Por quê? Né? Porque existe ali uma estagnação da energia, existe uma paralisação da energia. A energia está paralisada no sistema. E aí, claro que tem muitas coisas, né? Aí ele falou bastante desses sentimentos suprimidos. Tem muita coisa aí. Vai saber o que é medo, sem dúvida. É muito provavelmente tem muita raiva, tem vingança. É todo esse medo do sucesso, né? Acredito que ela trouxe, né? Vingança pode ter um sentimento de impotência, sem dúvida que deve ter também, mas tem especialmente um desejo deliberado de não dar certo. Tem um desejo de se vingar da vida dessa maneira. É uma forma de protestar contra a vida. Mas eu quero dizer que a preguiça envolve uma procrastinação, um adiamento. Ela sabe que tem que andar até aquele lugar. Enfim, aí ele segue, né? Mas, Hum, e aí outra pessoa pergunta como é que faz para. Então, como é que faz para quebrar essa preguiça, né? Ele tem que liberar os sentimentos reprimidos do sistema, né? Então, a gente até sabe, né? A gente já tem consciência, mas tem sentimento ainda reprimido, né? Que faz com que a gente. é isso.
Enfim, era mais fazer isso. tem que fazer o trabalho de cura, sabe? Isso foi uma das motivações que me fez realmente iniciar esse estudo, sabe? Porque eu vejo que aqui na Florescente a gente abre muitos portais assim, sabe? Portais assim, é, de, de, de ir para uma vida nova mesmo, assim, eu digo, né? Mas às vezes a gente recebe essa força, a gente vai, mas a gente não consegue sustentar. Então eu tenho visto nos últimos anos, para ser bem honesto, assim, eu já tinha até desistido assim de trabalhar um pouco com essa história do psicoterapêutico, sabe? Eu tava querendo mais assim, pô, vamos todo mundo se entregar, vamos confiar e vamos subir, sabe? Eu tava nessa assim, mas eu tô sentindo que realmente a nossa comunidade está precisando de um esclarecimento, sabe? Mesmo. Que nem hoje essas coisas que eu tô falando aqui, sabe? Das máscaras, de que uma coisa junta na outra. E aí, sem, claro, sempre fazendo um paralelo, né? Com o que nós estamos estudando, com as materializações, com colapsando elétrons. Eu acho que é um trabalho em conjunto, né? A gente vai abrindo a porta e vamos nos ferramentalizando para poder passar por ela, tá? Então é isso. Eu só sinto que esse material é importante não ser compartilhado, tá? Porque ele é um material de treinamento lá, né, deles lá, íntimo, tá bom? Patrícia, é importante. A gente não. Sim, eu trouxe, assim, eu me perguntei se eu poderia trazer, porque, enfim, mas eu acho que trazer aqui Acho que tudo falando, bem. Mas só para não. Porque como é um material de treinamento mais interno lá, sabe? Então, exatamente. acho que quem tiver precisando mesmo desse tipo de informação, nós estamos abrindo mesmo na segunda noite aqui, tá? Para quem quiser vir. Ótimo. Vocês estão entendendo o que nós estamos falando, gente? Só um parênteses, exatamente isso que você falou de segunda noite, né, do livro Não Temos o Mal, porque é exatamente o trabalho desse, isso aqui. Exatamente. Eu sei, tá tudo sintonizado. Eu vou no fluxo aqui. Oi, Clá. Então, estava pensando aqui, é bem importante essa distinção entre os hábitos mais periféricos que a gente pode querer transformar e aquilo que é nuclear, né? Que você está trazendo aquilo que é o núcleo mesmo. É, por exemplo, a maioria de nós tem algum hábito que está incomodando e que a gente quer mudar aquilo porque vai ter uma melhoria da qualidade de vida e está tudo certo, né? Mas assim, no meu estudo, na prática, eu fui aprender que tem assim um nível de hábito que é mais do que só um comportamento cotidiano, é esse script mesmo que você chamou do enredo, né? É um padrão que forma um script de vida, é como um trilho que a gente fica trafegando naquela rota, principalmente quando está sob estresse. Eu percebo que o estresse empurra muito para esse trilho como um piloto automático, né? E que enquanto a gente não olha para isso e não trabalha nisso, todo o resto é só um efeito mais superficial, mais cosmético mesmo. Não muda a realidade. Pode dar uma melhoradinha, mas não muda o padrão, né? E Não muda o padrão. eu tô sentindo que o meu momento é bem esse, é de mexer no padrão mesmo. Porque tudo que estava gravitando em torno desse padrão, eu já Já lidei de alguma entendeu, forma. mas precisa ir na casa das máquinas mesmo. É trabalho de cura Exato. mesmo. Precisa ir lá olhar para aquela voz que fala não, sabe? Ela fala não. Eu não quero ficar bem. Eu não quero ter saúde. Eu não quero ganhar dinheiro. Eu quero ficar aqui mesmo porque eu quero vingança.
E olha, e essa parte, ela ataca quem vem te ajudar a sair disso. Ela ataca. Eu tenho consciência do trabalho que eu estou abrindo aqui. Vou ter que me virar com isso. Eu vou ter que me virar com isso. Porque, sabe, quando você não vem mexer comigo aqui, não vem mexer comigo. Quem manda aqui sou eu. É uma entidade das trevas, da sombra, que mora dentro de você e que você ainda não tomou consciência que ela existe dentro de você. Ela fica te dizendo que você não é capaz, ela fica te dizendo que você é uma vítima do mundo, que o outro que é culpado, ela fica te distraindo das mais diversas maneiras para você não, o seu eu consciente não pegar a voz falando, eu quero ver sangue, eu não quero perdoar. Enquanto essa pessoa não vir aqui ajoelhar aqui nos meus pés e pedir perdão, ainda vou ainda pensar se eu vou perdoar ela. Vou pensar. E provavelmente não, porque essa parte ela não quer paz, ela quer guerra. Essa parte quer guerra, né? Ela quer. A guerra do mundo tá dentro de você, entendeu? Então você precisa pegar essa voz falando e começar a perceber, opa, quem que mora aqui dentro de mim? Que estava escondidinho aqui, fingindo que era bonzinho, fingindo que era agradador, tá morando aqui dentro de mim. Eu sou um casulo disso aqui. Isso aqui não é a luz verdadeira. Eu fico falando que eu quero paz, porque é bonito, né? Você falar assim na internet que a gente quer paz, que a gente faz um trabalho de faz um trabalho para ajudar a regeneração. A regeneração começa dentro de você, meu irmão. Assim, de verdade, você tem que olhar para você, a maldade que você faz na sua casa, a maldade que você faz com você, sabe? A maldade que você faz com seu animal de estimação. Tomar bem consciência disso, assim, dessa parte sua aí que não tá de acordo com a paz, não. E ó, eu vou te falar, né? Eu tenho ouvido muito isso. A gente só sobe no amor através da não violência. Então, gente, estamos abrindo aqui um novo momento dentro do nosso trabalho, né? De corrente aqui da comunidade florescente, que é um trabalho de estudo fino mesmo. Você vindo ou não para o grupo de segunda noite, você vai começar a sentir isso aí na sua vida, né? Independentemente. Que quem vai vir vai trabalhar também aí por todos, por nós, e vamos conhecer, né? Esse casulo de eu inferior que eu me tornei, né, também. Eu sou luz, é verdade, eu sou um ponto de luz, mas eu também sou um casulo de eu inferior hoje. Eu também sou. Então, é muito bonito a gente ficar aqui falando também, ah, vamos colapsar elétrons, eu crio a vida que eu quero para mim, papapá, pum, pum, pum. Tá, é verdade. Mas se eu não pegar essa voz que tá dentro de mim, que tá dentro dos grandes líderes aí. Eu vi uma fala esses dias que por trás eu ouvi, né? Eu não tô julgando, tá? Presta atenção, eu não tô polarizando. Eu não estou abrindo essa discussão aqui, eu só estou trazendo a vida como ela é, para a gente poder estudar, né? Porque eu não sei, não conheço, não sei mesmo da profundidade que é isso. E da onde está vindo tudo isso, né? Porque isso aí vem vindo da ancestralidade há milênios, né? Isso aí vem vindo, né? Mas eu vi o ministro da Economia israelense falando mesmo que
eles têm um projeto para Gaza, que eles têm um projeto de construir casas de luxo, condomínios, porque eles gastaram muito com a guerra lá, eles gastaram muito para bombardear e agora eles têm que ter o retorno, né? E falaram que a primeira fase, que é a fase da demolição, já foi. Agora tem as próximas fases. Eu fiquei olhando aquilo, né? Aí, claro, a gente pode olhar aquilo e julgar, né? Mas a gente pode olhar aquilo e olhar nu e cru a entidade que mora dentro da gente também, sabe? Também, sim. Então é disso que se trata. É isso que nós estamos aqui abrindo. Jorge, para a gente ir fechando hoje. Você Que é na trazer. beira da praia, Gaza, né? Eu falei, faz sentido. É bonita a natureza lá, né? Aí já mata dois, né? Já faz duas coisas, já dissemina o ódio que está dentro de mim, eu preciso externalizar para alguma coisa, então mato criança, mato família, gente, mulheres, famílias, né? Na verdade, civis. E já faço a demolição para poder vir uma casa de luxo na beira do mar. Impressionante, né? Impressionante, assim. Eu fico assim, tocado com aonde que a gente tá, sabe? Dentro desse processo de evolução. Ô, Jorge. Não, é que você trazendo com mais, assim, forma mais aberta, né? O estudo do Não Temas o Mal, que estamos abrindo aqui dentro do trabalho. Me lembrou uma frase que uma vez você trouxe, se não me engano, foi algo assim, né? Entender que a sombra é um grande professor, né? Nossa. E, e eu sinto que é essa oportunidade que a gente está tendo, né? Conseguir desenvolver esse olhar interno do que é essa sombra que ainda insiste em estar aqui, que a gente não olha, ela está chamando da gente, né? De crescimento. E poder ter essa abertura para aprender com ela. E, e não de um lugar de ficar ali esmiuçando para ficar só esmiuçando, né? Com o prazer de ficar tocando. Não, é para poder desenvolver esse outro olhar, né? Então, lembrei disso. É para poder conhecer e fazer uma escolha consciente através da sua força de vontade de colapsar os elétrons para plasmar uma vida boa para você e para todos que estiverem ao seu redor. Porque você tem esse poder. Mas se você não conhece essa voz que mora dentro de você, você não consegue. Você não entende por que que você não consegue, né? Então é nesse sentido que eu estou querendo trazer esse estudo, entendeu? Pra gente, porque a gente tem esse poder, né? A gente tem o maior poder, a mente mesmo humana ali, ela é um intermediário, sabe? Mas aonde que minha mente está focada? Ela está focada na escassez ou na abundância? Ela está focada na guerra ou na paz? É, eu acho que vai ser muito bom para nós isso daí. A gente vai prosperar muito mais, né? A gente fazer esse trabalho de ABC mesmo. Porque não adianta ficar falando de entrega e confiança se eu não vi ainda dentro de mim essa parte que quer esganar o outro mesmo, né? Quer fazer picadinho do outro. E é assim que a gente diminui essa. Assim que a gente muda nosso estado de ser, né? Diminuindo essa polarização interna, essa corrente, né? Oposta, assim, para onde aquilo que a gente já quer ir tá querendo nos levar, né?
Pois é, porque dá uma, o Jorge está trazendo umas coisas importantes, porque dá uma fricção interna. Pô, você vai falar, você fala, pô, vou lá no grupo do Thiago de segunda-feira e fala, vamos lá materializar, pensar em coisa boa e papapá. Aí chega no meio da semana, eu quero esganar lá aquele companheiro de trabalho, meu chefe, meu companheiro, eu, um alto ódio, aí você, aí dá uma fricção interna, né? Você fala, meu, peraí, calma aí, são duas realidades paralelas. Né? Então, acho que é importante, primeiro, para a gente começar esse estudo e começando, você ter consciência de que minimamente passam duas correntes de energia por você ao mesmo tempo, simultaneamente, que é uma corrente negativa e uma corrente afirmativa, né? Uma corrente de amor e uma corrente de medo. São duas correntes. E você já começar a observar para onde que você vai colocando a sua atenção, né? E assumir se você não consegue colocar atenção na corrente positiva. Fala, cara, eu não consigo. Tem alguma coisa aqui me travando ainda, mas é aqui onde eu tô. E onde eu tô é o primeiro passo para eu sair de onde eu tô. Não ficar naquela coisa, ah, eu já tô em outro lugar. Não, não, calma aí. Às vezes eu não tô, não. Às vezes tem aquele meu irmão lá, aquele meu irmão que eu não quero perdoar. Tá difícil assim, sabe? Eu não quero. Assume. Já começa por aí. Fala, não quero mesmo. Dá voz para isso um pouco. Para você conhecer, né? Não quero. Não sei como fazer para ir. Eu sei que esse é o caminho certo. Eu sei que isso vai ser menos sofrido, vai ser menos sofrimento para mim, mas hoje em dia eu não consigo, né? Poxa, nem eu sabia que esse assunto, esse papo ia para esse lado hoje aqui, né? Mas foi. Estava aqui no título, ó, o título aqui, ó, que eu li hoje, agora de manhã, né? Por que os resultados quânticos devem vir como uma surpresa? Olha, pessoal, assim, para ser bem honesto, a gente está precisando estudar as coisas antes disso aqui, sabe? Nós estamos precisando ver umas coisas mais básicas antes, assim. Tudo lindo. Mas vamos lá, com amor do coração, vamos abrir esse estudo. Vamos respirar fundo. Confesso que eu mesmo não estava querendo mais entrar nisso, sabe? Porque durante 10 anos eu fiz esse trabalho assim, e fala, e não sei o quê, e pá, 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 eu achei que. Mas a vida tá me trazendo assim que vamos trabalhar mais um pouco, né? Nesse tipo de energia. Por quê? Porque é isso, porque nós vamos mexer num vespeiro. E aí, quando a gente tá no escuro assim, ó, e vem uma pessoa e abre a janela, sabe assim? Tipo, fecha esse negócio aí, caceta, sabe? E aí vamos lidar com isso aí. Então, estou pedindo também um reforço, uma força aí, né? Para quem puder estar nesse estudo, porque para quem puder estar nesse estudo, me ajuda, né? Me ajuda, ajuda porque daí você também emparelha aí, você também lida também aí, você também reforça, ancora, né? Que aqui é um trabalho de comunidade, aqui nós estamos longe de ser aqui, tudo bem, eu faço minha parte aqui, né? Falo aqui, puxo os encontros, mas aqui a gente se vira todo mundo junto, né? Aqui não tem essa coisa assim de que eu tô te convidando a fazer sua parte, né? Não tenho intenção nenhuma de ser salvador de nada aqui, né? Tá certo? Então é isso. Vamos fazer um instante de silêncio para a gente terminar hoje?
Eu entrei em entendimento entre o meu eu e matéria, sou luz, expulso doenças e destrincho a causa delas. Esta força eu recebi, esta força eu tenho em mim, reparto com os meus irmãos, todos que fizerem assim. Todos que fizerem assim, assim como meu Pai é, todos estão avisados desde os tempos de Noé. Vejo a batalha fechada, firmo bem a minha espada, se acordem meus irmãos para vencer a jornada. Vou seguindo passo a passo, cumprindo a minha missão. Tudo está acontecendo, se conformem meus irmãos. Com a afirmação dos anjos, dos seres que nos convém, temos tudo nesta vida e sei que Deus nos quer bem. Ok. Obrigado, pessoal. Fiquem bem. A gente se vê aí nesses trabalhinhos por aí. Um beijo.